Seja bem-vindo ao ABVcast, o podcast da ABVCap. Eu sou Rodrigo Loureiro e no episódio de hoje vamos falar das estratégias de saída dos fundos de investimento e neste conceito, aliás, os Continuation Funds. Para conversar sobre esse tema aqui com a gente, eu recebo dois convidados especialíssimos aqui, especialistas nesse tema. Rodrigo Menezes, sócio fundador da FMD Hike, e o Edson Rigonati, sócio fundador da Astela. Sejam muito bem-vindos ao ABVcast. Queria primeiro dar as boas-vindas para vocês dois. Obrigado. O que é isso? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, uma honra estar com o Rodrigo aqui. Com dois Rodrigos hoje. Eu vou começar então pedindo para que vocês expliquem brevemente, para quem não conhece muito do termo, o que seriam esses Continuation Funds e quais seriam as vantagens que eles têm em relação a outros tipos de fundos. Vou começar com você então, meu querido xará Rodrigo. Boa. É ótimo que o maior especialista da mesa é você, né? Me colocou já logo na primeira. Já me colocou logo na primeira, né? Continuation Fund é uma oportunidade de continuidade do investimento para o gestor de Venture Capital, de Growth Capital, de Private Equity, mais para a turma de VC, de Growth, menos para a turma de PE, aonde depois de uma vez você com um ativo há muitos anos dentro do seu portfólio, dentro do portfólio do gestor, e ali tem um momento de liquidez relevante no meio da jornada, mas a empresa na qual você investiu, ela continua indo muito bem. Há outros investidores interessados em acompanhar a jornada daquele momento em diante, são investidores especializados mais em late stage, né? Mais para o final da jornada. Então, uma grande oportunidade de você dar uma saída para aqueles investidores que estão sentados há muito tempo ali naquele ativo, dar uma oportunidade para o próprio gestor realizar um capital de uma empresa que seja sucesso do seu portfólio e permite a este mesmo gestor continuar e ainda realizar mais capital, dando oportunidade de ganho para outros LPs para a continuidade do investimento. Então, acho que é tão simples quanto isso. Espero que eu tenha falado de forma simples, né? Falei? Quer complementar, Edson? Falou de forma super simples e é exatamente isso. Acho que eu só distinguiria o que é um Continuation Fund monoativo de um Continuation Fund multiativo. Tem essas duas possibilidades do mercado, Então, né? vou pedir para você explicar para a gente, por favor. Uma delas eu só tenho uma empresa e eu estou dando continuidade ao investimento naquela empresa única. A outra, eu tenho um portfólio, venceu o prazo do fundo, 10, 12 anos, e eu estou dando continuidade ao portfólio inteiro. Pelo que a gente sabe do mercado americano, 65% do mercado americano é multiativo, 35% do mercado é monoativo. E trazendo já então essa discussão internacional, né, de mercado americano contra mercado brasileiro, esse tipo de produto aqui no Brasil, ele já pegou de fato, já caiu no gosto dos investidores, ou a gente ainda está engatinhando se comparar, por exemplo, com o mercado americano, Edson? Vou começar com você agora, vai. A gente está engatinhando, né? Ou seja, lá nos Estados Unidos essa é uma classe de ativo recorrente, né? Então existem pelo menos uns 250 fundos só dedicados a fundos de continuation, especialmente os fundos de fundo lá fora. Aqui no Brasil ainda é muito aqui e ali, né? Então são poucas transações ainda que já aconteceu e estão no processo de acontecer. O que é uma oportunidade incrível. E o que a gente precisa aprender, você acha, Rodrigo? Eu acho que antes do aprendizado, primeiro isso fala muito com a liquidez de mercado, né? Que o Continuation Fund ele pressupõe liquidez em dois momentos, a grosso modo, né? São duas saídas quando você olha para isso. O Brasil não tem a liquidez americana, então isso traz uma dificuldade para que você tenha a segunda aposta. A primeira não, porque a primeira o cara já colocou ali, mas a segunda ele fala, poxa, beleza, vamos fazer isso daqui, mas eu tenho que ter a consciência que eu vou ficar sentado ainda mais tempo dentro deste ativo. Quando você olha para um monoativo, talvez seja mais fácil essa análise aqui para aprendizado. Eu olho, e não sei se é o certo ou errado, mas é o que eu defenderia, de que um monoativo vai ser mais fácil para você capturar dinheiro. Porque um monoativo você consegue ver com mais facilidade para onde aquela saída está indo. Então você fala, poxa, está aqui, eu estou só adiando a saída para conseguir um valuation maior daqui a 3, 4 anos, empresa performando bem. Então acho que olhando para aprendizado, talvez
nós estamos engatinhando, mas deveríamos começar a engatinhar muito mais pelo monoativo do que pelo multiativo. O multiativo, ele vai, ainda mais com a taxa de juros que a gente tem nesse momento, ele vai deixar o investidor de falar, tá bom, mas essas empresas estrelas do portfólio podem ser que deixem de entregar os resultados que se espera daquelas empresas ali, então tem mais dificuldade de você fazer o valuation de um multiativo que pode estar em estágios diferentes de companhias. Então eu olho aqui para esse movimento de início, não é nem de crescimento, mas de início, que a gente está literalmente começando agora, eu começaria pelos monoativos. Concordo. E quando a gente fala sobre Selic, eu vou pegar esse seu gancho, Rodrigo, a gente está com uma Selic alta, 15%, projeção do Boletim Focus para o ano que vem é de que caia até 12% ali, pelo menos as primeiras projeções do Focus. Ainda assim é uma taxa de juros alta. Como que vocês lidam com a pressão dos LPs ali para que realize lucro, para que tenha liquidez, e como que vocês conseguem encaixar os Continuation Funds neste contexto, né? Como convencer os LPs, não, senta mais um pouquinho nesse ativo que vai valer a pena daqui para frente? A resposta é tua. Eu acho que, primeiro, a gente tem que mostrar liquidez em todos os ciclos, né? Então, assim, uma das coisas que a gente aprendeu foi, além de fazer uma estratégia de flagship funds, que são os fundos de 10 anos, levar para os nossos investidores SPVs. Conforme as empresas vão crescendo, a gente vai acabando o dry powder do fundo principal, a gente vai alocando nos casos de sucesso em veículos dedicados. Isso permite um duration diferente e permite as pessoas sentirem liquidez, porque é muito mais fácil dar liquidez para uma SPV, para um monoveículo, como o Rodrigo falou, do que você dá para o portfólio inteiro. Sim. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que trazer vários tipos de liquidez, de oportunidade de liquidez para os cotistas ao longo da vida do fundo. Oportunidade para o fundo, oportunidade para o SPVs, e aí agora a gente está trazendo os continuation funds, que é justamente a gente poder estender um pouco essa pista. Sem trazer algum tipo de liquidez antes, é muito difícil as pessoas acreditarem na liquidez para mais uma década. Né? Então, assim, isso só funciona quando você consegue ter um histórico já anterior de ciclos de liquidez. Tem um prazo médio ali para a continuidade desse fundo, para o tempo desse fundo, desse Continuation Fund, ou é muito aberto? É aberto, mas assim, historicamente o que a gente vê são fundos de 3 a 5 anos. Entendi. Mesmo em um cenário de saídas mais adversas ali, por exemplo, sem IPOs, faz tempo que a gente não vê o IPO aqui no Brasil, mesmo nesse cenário ainda dá para estimar entre 3 e 5? O volume de transações estratégicas no Brasil e de secundárias no Brasil é muito grande. Entendi. Né? A gente tem um mercado muito robusto. E eu acho que valoriza isso que o Rodrigo falou do monoativo. Né? Porque uma empresa grande que continua crescendo, ela tem sempre oportunidade de liquidez. É muito mais fácil você levar esse perfil de liquidez do que você levar para um multiativo. E aí uma pergunta para os dois, falando até desses monofundos, né, esses fundos monoativos, que tipo de empresa é indicada para fazer parte desse fundo? Tem algum setor específico que vocês olham com mais carinho? Ou é a situação da empresa mesmo? É uma empresa que tem mais potencial? O que vocês olham para formar esse fundo único com uma só empresa? Eu acho que a gente está falando de empresas com mais de 100 milhões de dólares de faturamento anual, empresas que continuam crescendo 30%, 40%, 50% ao ano, que tem uma vantagem competitiva significativa. Para esse tipo de empresa nunca falta dinheiro. Rodrigo, quer complementar? Não tem um setor específico. Acho que, inclusive, é totalmente agnóstico em relação ao setor. Acho que está muito mais relacionado aos números e oportunidade do que a qualquer outra coisa. E eu acho que tem um elemento que a gente percebe conversando com os LPs, né, quando eles batem na porta e você fala... Quando você tem algumas ofertas de aquisição no meio do caminho para este ativo e o fundador resolve, não, vou esticar essa jornada por mais um tempo, mas já teve aquelas ofertas, isso traz uma segurança, se é que se pode dizer dessa forma, claro, mas uma segurança para o próximo, para este investimento de falar, cara, já tá vendido, eu vou realizar o meu capital. Eu não sei se eu vou realizar meu capital com qual retorno financeiro, mas que eu realizo ele de volta com um retorno financeiro, eu já estou seguro em relação a isso. Então, acho que, e ele traz também, vai para a gente comparar, porque você tinha trazido no início da pergunta na comparação com a Selic, de dizer, putz, esse cara aqui
quando ele está apostando no early stage, ele está apostando no começo, obviamente o ganho dele tem que ser muito superlativo em relação à Selic. Mas quando ele já está mais para o final da jornada, ele só está querendo ganhar mais do que a Selic por um prazo que não vai ser mais de 10, 12 anos, vai ser um prazo de 3, 5 anos, e numa Selic que ela vai ter um movimento, se tudo dá certo, né? O melhor momento de investir no ativo é agora. Sim. Porque você vai desinvestir quando a Selic, se tiver um ciclo econômico bom, a Selic está lá embaixo e você está realizando aquilo, poxa, com um valuation maior. Então, eu acho que traz menos receio. Vai? Então, olhando para esse ativo, além de diagnóstico, a gente percebe com clareza que é uma das primeiras perguntas que aparece. Quantas ofertas já chegaram na mesa? Porque você vê, essa empresa ela é sexy para ser comprada. Putz, qual vai ser o valor? Não se sabe, mas que ela é sexy para ser comprada, ela é. Acho que agora tem um novo elemento de perguntas a serem feitas, que é o elemento barreira de entrada, se o AI não vai mudar a barreira de entrada, putz, de um concorrente para determinada empresa. Mas se ela criou um ciclo de vendas, ele é uma máquina de vendas que roda, putz. Muda alguma coisa na relação entre as gestoras e as empresas a partir do momento que tem essa migração de um fundo tradicional para um continuation fund? Ou é como se fosse só muda o nome e a relação continua a mesma? A ideia é continuar a mesma, né? Ou seja, aí você permite criar uma avenida de liquidez fora do âmbito da empresa, o que é muito legal, né? Porque você cria uma outra camada, você separa a camada de governança da empresa da possibilidade de liquidez dos diversos tipos de investidores naquele ativo. Rodrigo, eu vou te perguntar, eu perguntei já sobre a questão internacional, sobre uma comparação Brasil e Estados Unidos. A gente sabe que há um certo conservadorismo do limited partner lá de fora, né, dos LPs, para investir em produtos considerados relativamente novos aqui no Brasil. Os continuation funds, como vocês estavam falando, eles ainda estão engatinhando aqui no Brasil. Como que a gente prova para esses investidores internacionais que eles são um produto robusto e que eles podem ter o mesmo desempenho dos fundos que são dos continuation funds lá nos Estados Unidos ou em outros mercados? First come, first serve, né, cara? Eu acho que o cara que entra primeiro, ele consegue capturar as melhores oportunidades, assim. A verdade é, quando a gente olha, fazendo a própria comparação com a Stella é first year porque veio antes. Acertou, claro, tiveram outros que também vieram antes e ficaram pelo caminho. Mas começar, fazer antes a oportunidade, putz, é um mar azul. Então, de olhar e falar, poxa, onde é que está a liquidez aqui? Onde é que estão essas empresas? A gente está com várias empresas, né, olhando para várias empresas estrelas de portfólio de algumas gestoras, muitas empresas com faturamento acima de 100 milhões de dólares, com crescimento superior a 30%, 40% ao ano, né, de empresas mais robustas, com ofertas break-evadas. Putz, o PET delas muito bom. Muito bom. E os gestores estão assentados no ativo, esperando o melhor momento, acertadamente para isso. Poxa, essa é uma hora de entrada. Então, acho que o convencimento ele passa primeiro pelo grau de sofisticação do cara que está lá fora, né, para falar assim, pô, eu acertei, eu conheço deste ativo. E dois, acho que tem um papel nosso de ir lá dizer, ó, aqui tem mais chance para você. É um mercado menos ensanguentado, né? Então, acho que a resposta talvez seja mais simples do que a pergunta esperava, mas ela não vai ter grande milagre para isso mesmo, não. É um pouco por aí, Edson? A gente acabou de voltar, né, de um roadshow com mais de 75 fundos de fundo globais para falar de um continuation vehicle e majoritariamente o desafio é vender Brasil, porque para a maioria desses fundos eles nunca fizeram nada ainda aqui. Embora seja uma classe estabelecida nos Estados Unidos, esse tipo de investidor ainda não olhou para o Brasil, está começando a olhar para agora. Então não é o ativo, não é a gestora, é vender Brasil em primeiro lugar. E aí acho que entra um pouco nessa camada que o Rodrigo estava falando, que é mostrar os diferentes ciclos de Brasil, mostrar que quando Cristo está subindo não é hora de entrar, quando Cristo estava olhando para baixo é a hora de entrar. E eu acho que quando a gente consegue mostrar esses diversos ciclos, a gente consegue trazer essa oportunidade para o momento que a gente está vivendo. Então vou até pegar esse gancho aqui. Você que estava nesse roadshow, qual que você sente que é o principal receio ainda do investidor internacional? Qual que é o principal risco Brasil? Câmbio. As pessoas não entendem câmbio de década. Então estou entrando agora no câmbio X, o que eu
penso, o que eu proponho para o meu comitê de investimento daqui 5, 7 anos, quando eu for sair desse investimento, né? Então, para quem não está acostumado com a geografia, para quem não está acostumado com emerging markets, essa é sempre a primeira questão. A gente teve uma instabilidade no câmbio nesse último ano que foi assustadora, né? Começamos o ano, por exemplo, com o dólar em 6,27, agora já está em R$ 5,29, 5,30. Então, assim, uma instabilidade assustadora. E tem só um ponto ainda sobre o Brasil. Eu estava no Slush há 2 semanas atrás. Né? Explica pra gente o que é o Slush, quem não conhece. É o maior evento de tecnologia da Europa. Tá? Não que é o maior em número de pessoas, mas o que atrai mais atenção, o que acaba lançando o que está por vir. Né? Fica em Helsinki. Inclusive, estava até o Dani, sócio do Edson, lá também. É curioso, né, falar de Brasil. O Brasil não está na roda de conversa. O Brasil não está na roda de conversa. Tinham vários brasileiros lá, o que fazia, claro, porque você vai fazer a sua própria venda, mas é impressionante como a gente olhando para os palcos e a gente não era roda de conversa. Tá bom, tem um movimento eurocêntrico agora, até por conta de questões geopolíticas, né, com a Rússia, que faz com que também não é nem que não estamos olhando para o Brasil. Olha, estamos tentando não olhar para nada porque nós precisamos olhar para dentro aqui, mas não tá. Então, vender Brasil não é fácil, exatamente. Acho que tem câmbio, é muita notícia ruim o tempo todo. Mesmo na comparação ali com outros mercados emergentes, o Brasil ainda fica atrás? Ou são só os países, os mercados mais desenvolvidos que estão nas rodas de conversa? Eu não sei essa resposta sobre os mercados emergentes. Quando a gente fala da nossa classe de ativos aqui, né, olhando para Venture Capital, porque o Brasil é relevante para isso. E vou tirar a China. Se a China é um mercado relevante, a China esquece. A gente está aqui e a China está lá. Vou tirar a Índia. A Índia está lá, a gente está aqui. Então mas a gente é relevante para o mercado de Venture Capital, né? Mas não estamos na boca da turma. Mas na América Latina ainda dá para dizer que o Brasil ainda segue no topo ali desse mercado, ou os investidores eles estão olhando, a gente sabe que tem cada vez mais negócios rolando, principalmente no México, Colômbia tem sido um mercado bem atrativo para investidores. Como que vocês estão enxergando essa competição aqui nesse continente? Eu acho que o resto da América Latina vem crescendo, né? Eu acho que dá para olhar para México, Colômbia como o Brasil há 5, 7 anos atrás, mas o volume de liquidez aqui é ainda muito maior. E acho que tem uma outra característica de Brasil que é diferente. A gente vive dois grandes rios de dinheiro. A gente tem o dinheiro local e a gente tem o dinheiro global. Os outros mercados na América Latina dependem mais do dinheiro global do que do dinheiro local. Aqui a gente consegue surfar duas ondas diferentes dependendo dos ciclos globais diferentes. É por isso que Brasil, por enquanto, é ainda um pouco mais fácil. Mas a América Latina continua crescendo bastante e tem um fluxo cada vez maior de mexicano, de colombiano começando lá e vindo para o Brasil. Eu queria que vocês dessem agora para a gente ali um pouco do dia a dia, de como tem sido nos próprios fundos, né, da Stella, da FMD Hike, como que tem sido esse trabalho com os Continuation Funds, com as empresas. Queria que vocês passassem um pouco para a gente do que está rolando dentro dessas gestoras. Vou começar com você, Edson. Basicamente, o que a gente tem procurado é isso, é trazer de uma forma pragmática e sistemática diferentes possibilidades de liquidez para os nossos investidores. Então, assim como a gente tem um trabalho de M&A com as empresas do portfólio, de estar continuamente levando as empresas do portfólio para conhecer outros fundos para as próximas rodadas, empresas estratégicas para possivelmente comprarem elas, a gente mantém essa mesma rotina também com FOFs globais, com FOFs locais para garantir essa janela de liquidez. O que a gente fez agora que a gente nunca tinha feito é abrir essas portas para os fundos globais olharem para esses monos ativos aqui no Brasil. E isso para a gente tem sido uma excelente surpresa. Você está estudando, desculpa só antes de você responder, porque eu vou te fazer a mesma pergunta também. Vocês estão estudando novos Continuation Funds? O que vem pela frente? A gente está levando ao mercado, a gente está no mercado com 2 ofertas. Ah, interessante. Aqui eu tenho um olhar que é um pouco diferente, porque o meu olhar é do escritório de advocacia que está trabalhando para todos esses fundos. O que eu posso te dizer é que, primeiro, esta conversa não existia até ano passado. Não batia na porta do escritório um cliente falando: me ajuda a estruturar um Continuation Fund? Então, hoje a gente tem uma quase handful de oportunidades de Continuation Fund. Então, por conta de ativos brasileiros, de empresas brasileiras bem-sucedidas,
que estão fazendo, algumas que, né, entram dentro, porque você tem uma grande rodada pública, outras que são secundárias que não estão aparecendo e que ninguém está vendo. O Edson falou alguns minutos atrás sobre o tamanho do nosso mercado de secundária. Ele é grande pra caramba, mas ele é meio invisível. Você não vê, em especial no Venture Capital, a maior parte das transações, elas são confidenciais. Então, o legal de olhar aqui como um advogado para dentro disso é de que você consegue ver a quantidade de secundárias que estão acontecendo e o gestor mantendo a sua participação, chamando um novo investidor para dar continuidade naquele mesmo fundo dele, realizando a liquidez da turma que estava com ele antes e trazendo uma oportunidade de retorno para os caras. E teve até, eu tenho visto situações de alguns caras que estão, né, LPs que estão mais presentes com esse gestor há bastante tempo, de pegarem um pedaço do seu capital realizado e devolver para o continuation para fazer um double down ali. Então isso está acontecendo. Não tinha, Rodrigo. Há um ano atrás, esta não era uma pergunta dentro do escritório. Então talvez estamos mudando ali o termo, né? Porque tinha muito investidor que ficava colocando os continuation funds mais como necessidade. Acho que hoje a palavra-chave seria oportunidade, né? Vocês concordam? Eu diria que é uma alternativa, e você tem razão. Lá atrás, isso era quase que pejorativo, porque falar de um continuation era, chegou no fim do prazo do fundo, não aconteceu nada, não gerou, precisa dar um jeito. Então, acho que durante muito tempo era isso que continuation funds queria dizer aqui no Brasil. Agora a gente está falando não de empresas que são grandes, que estão crescendo, que têm oportunidade de liquidez. Está todo mundo tentando maximizar o tempo no ativo. Não é criando uma solução simplesmente porque o fundo acabou. E acho que o fato de ser uma alternativa muda radicalmente o jogo. Ô Rodrigo, pegando o seu gancho aqui da questão jurídica, né? Tem um desafio a mais do ponto de vista jurídico para criar esses fundos, para estruturar esses fundos, ou não muda muita coisa em relação aos fundos tradicionais? Obrigado pela pergunta, adoro. Advogado sempre gosta de mais desafio. Claro que tem mais desafio, super difícil. Cara, pô, claro que tem mais desafio. Cara, é uma estrutura de fundo. Ela acho que é um pouco mais trabalhosa porque ela tem uma saída, né? Quando você vai estruturar um fundo, é um fundo de entrada. Sim. Aqui você tem um fundo que ele começa com saída e vem a entrada. Então acho que ele é mais trabalhoso, mas é uma estruturação de um fundo. Vai? Quando a gente compara com outros mercados, é mais burocrático aqui no Brasil? Não, a gente tem uma indústria de fundos bem sofisticada e em evolução. Então, e com um regulador sensível a desafios que o presente apresenta. Então, na hora de falar, poxa, a gente está esperando aquela dificuldade, fala, olha, a gente viu essa dificuldade aqui agora. Então, o regulador é aberto também para a conversa quando precisa ter. Mas a estrutura de fundos nossa, ela é bem adequada para que você faça esses continuation funds. E tem, acho que, um ponto adicional ainda dentro disso, que ele não é o continuation fund ele ainda é desconhecido, mas os termos e a estrutura eles não são desconhecidos para um cara como ele, ou seja, para um gestor que está fazendo isso. Então não tem desconhecimento. Mais uma vez, é mais trabalhoso, vai. Então acho que essa é a resposta melhor. No seu dia a dia, que você tem recebido uma demanda cada vez maior de clientes querendo estruturar esses continuation funds. Você já teve algum cliente que você falou assim, acho que não é o seu caso, acho que o Continuation Fund não é o perfil para você, seria outra solução? O cara que veio era sofisticado como o Edson. O cara para vir com isso, ele não é bobo. Entendi. Então o cara já vem, e normalmente não é que ele tá vindo, ele fala assim, olha, tudo bem, prazer aí, qual é o teu nome, me diz o que é Continuation Fund. Não, a gente já está fazendo a transação da secundária, em que já é parte da conversa na transação da secundária alternativa, para usar a expressão que você usou lá, que eu achei correta, que é a alternativa do Continuation Fund. Então esse cara ele já é sofisticado o suficiente para... Não apareceu ainda, pelo menos até agora, Rodrigo, não apareceu ainda nenhum aventureiro, ou ainda alguém que desconheça o produto para chegar nessa classe. É um cara que tem que conhecer.
O grande desafio desse produto é precificação. É onde eu queria chegar. Porque como que a gente precifica? Porque a empresa sai de um fundo tradicional com valuation X. Quando ela entra nesse Continuation Fund, ela está com valuation X mais 1, X menos 1. Como que vocês precificam esse número? O que a gente aprendeu é que o momento mais fácil de você levar esse produto ao mercado é quando existe uma rodada na empresa. Então, alguém colocou o preço e você está usando uma transação existente para se referenciar. Né? E aí, dependendo de onde você está na governança da empresa, talvez você tenha que oferecer um desconto, né? Porque geralmente uma rodada nova vem com algum tipo de liquidation preference, alguma preferência, e você precisa levar o teu continuation vehicle para essa condição par e passo. Então, se você tiver uma transação precedente que precifique, flui muito bem. Agora, se você tem que justificar, o volume de due diligence que o outro lado tem que fazer é muito maior. Complica mais, fica uma transação mais complexa. Voltamos por isso ao monoativo. O monoativo vai acabar sendo, para esta largada de mercado do Continuation Fund, muito mais fácil começar dessa forma. E aí uma coisa que eu aprendi nesse roadshow, ninguém chama de Continuation Fund. Olha só Continuation Vehicle. É mesmo? Então, quando ouvirmos o termo diferente... Muito bom. Olha, lembra que eu falei que todo mundo que chegava era sofisticado? Então, ela é parcialmente sofisticado. Então, o cara... Eu começava a receber invites, assim, de reunião, né? Meeting with Astella CV. Aí depois, depois de 20 Astella CVs, eu falei, cara, que negócio é esse CV? Continuation Vehicle. Estamos confundindo. Caramba. Olha só, não, curiosa essa história. Eu queria aproveitar... Vamos começar tudo de novo? A gente tá falando errado. Eu vou falar logo no quanto tempo? Vamos regravar tudo. Não, mas é interessante até para quem é um pouco mais leigo nesse assunto, que vai ver os dois termos e vai achar que são coisas diferentes. Mas é a mesma coisa. É que lá os caras chamam de Continuation Vehicle e pronto. É isso. Aí, pronto. É que nem Venture Capital e Venture Capital, vai. Estamos falando a mesma coisa, vai. Aí, eu queria aproveitar a presença de vocês dois aqui para a gente falar sobre o mercado de saídas. A gente falou, por exemplo, que o mercado de secundárias, o Rodrigo falou, muita transação secundária, o mercado não vê, a imprensa não noticia, porque isso fica tudo sob sigilo, a gente só noticia, né, eu falo como parte da imprensa, quando a gente tem aqueles acordos ótimos, acordos gigantescos, mas os principais acordos ali, a maioria dos acordos ficam sob sigilo. Como que vocês estão vendo as perspectivas de saídas, não só no mercado de secundárias, mas no mercado de M&As, e até cruzem os dedos aqui, vamos cruzar os dedos para uma volta do mercado de IPOs para os próximos anos. Vou começar com 2026, fazendo um curto prazo. Queria saber as perspectivas que vocês têm. Vou começar com você, Edson. Primeiro, eu sou muito otimista, né? 2, eu sou velho. Isso quer dizer que eu já passei por vários ciclos. Então, para quem começou fazendo Venture Capital há 18 anos atrás, quando a gente não tinha nem campo de futebol, jogava com bola de meia, e agora a gente está quase aqui na Libertadores de América, né? Tudo muito fácil. Eu acho estranho quando as pessoas falam que não tem liquidez no Brasil, porque faz 20 anos que tem mais de 300 transações de tech exits todo ano no Brasil. Nesses últimos 18 anos de Astella, a gente já vendeu 16 empresas. Então a gente tem liquidez, a gente tem DPI quase todos os nossos veículos, tanto nos flagships quanto nos veículos dedicados. Então M&A é uma coisa recorrente no Brasil, secundária é uma coisa que está crescendo e vai crescer cada vez mais, e a IPO a gente vai aproveitar quando tiver ou não tiver a janela. Então assim, você tem que saber qual que é a realidade do ecossistema e jogar de acordo com essa realidade. Rodrigo, você é mais otimista? Eu consigo te dizer, eu sou um bom termômetro, né? Porque eu consigo dizer o que vai acontecer pelo menos no primeiro trimestre de 26, baseado no que está acontecendo agora no último trimestre de 25 sobre as transações que a gente está trabalhando. O primeiro trimestre de 26 vai ser ótimo, porque tem muita transação que a gente está negociando agora, nesse final de ano, e este ano a gente deve bater o recorde de transações no escritório. A gente faz mais de 100 transações por ano. Então teve ali um período mais difícil, ali 23, começozinho de 24, tal, e a gente deve bater este recorde que a gente já tinha na época ainda dos Golden Years, né, de 21 ali, 22. Claro que você não tem a exuberância irracional ou a exuberância financeira vai dos Golden Years ali de 20, 21, que os valuations estavam muito altos, sejam para entradas ou para saídas. Então a gente está com bastante transação. Rodrigo, eu te digo, 2026 é um otimismo, mas além do otimismo,
É prático. É prático, está aqui. A gente está com um escritório bastante ocupado com transações. E o que só a única coisa que realmente eu vou destacar ainda adicional as secundárias tão volumosas. A gente tem uma lista de transações que não aparecem, que aumentaria em muito quando a gente coloca lá para rankings e tal, o volume de transações feitas. Eu devo ter 30 que eu não posso falar. Ou mais de 30. A gente recebe semana, o cliente autorizou, a gente fala, não, esse aqui não vai ter autorização, acabou, esse deal aqui vai ficar aqui dentro. Um deal, pô, maravilhoso. Você fala, cara, que super saída. Não podemos falar. Então, está acontecendo, Rodrigo. 26 vem aí e acho que está todo mundo... Existe um movimento de compra por defesa e existe um movimento de compra por ataque. Uhum. IPO, essa resposta não dá para dar. Mas para aquisição estratégica, super. Tá aí, 2 respostas otimistas, 2 otimistas aqui na minha frente. Consciência, né? Consciência, otimismo com ciência. Queria muito agradecer a presença de vocês dois, Rodrigo Menezes da FMD Hike, Edson Rigonati da Astela. Gente, obrigado, acho que foi um papo muito interessante sobre Continuation Funds. E eu sou o Rodrigo Loureiro e eu queria agradecer também a sua presença aqui nos assistindo. Esse foi o ABVcast da BVCap. Se você quiser saber mais sobre esse podcast ou quiser saber mais sobre conteúdos, cursos, você pode acessar o site da BVCap, vai ter um QR Code aqui na tela, fica super à vontade para acessar lá e pesquisar tudo o que você deseja. A gente se vê na próxima aqui no ABVcast.